Olá, estudante! Na aula de hoje, nós vamos avaliar o andamento da escrita do capítulo Metodologia para o projeto de TCC. De modo geral, analisando os tópicos do capítulo, nós percebemos que o aluno, sim, está indo muito bem, está seguindo as orientações, mas nós temos algumas observações a fazer. Aqui no bloco Análise dos Dados, nós observamos que o aluno escreve o que o bloco pede, sim, né? O bloco pede para que o aluno fale como vai analisar os dados, o aluno faz isso, mas o parágrafo ficou um pouco longo, né? A gente aconselha que os parágrafos tenham uma média aí de 8 linhas, isso para não comprometer a fluidez textual. Então, esse parágrafo passou bastante disso. Então, a nossa orientação é que quando o aluno tenha essa realidade, né, um parágrafo que ele acabou escrevendo de forma muito longa, ele tente dividir esse parágrafo em dois, para não ficar assim, um parágrafo muito grande. Então, a dica é, faz a leitura, relê aí o seu parágrafo e procura um momento que você possa separar, fazer uma quebra, dividir esse parágrafo em dois. Geralmente é quando você está iniciando uma nova ideia, né? Certo que as ideias elas estão conectadas, estão na mesma lógica, mas sempre há um momento quando tem um parágrafo assim muito longo, pode ser que o aluno identifique no seu texto um momento propício para quebra, geralmente quando vai iniciar uma nova ideia. Se o aluno não conseguir identificar, então ele pode fazer uma quebra e editar o texto, né? Colocar de repente um conectivo, ajustar o texto. Então, aqui no texto do aluno, eu observo que já tem aqui um momento legal para fazer essa quebra. Eu vou mostrar para você agora como faria isso na prática. O texto, o aluno vai escrevendo. Nas entrevistas será necessário, né? Aqui ficaria nas entrevistas, será necessário listar os parâmetros que as pessoas pesquisadas usaram, de forma a encontrá-lo. Então, será possível cruzar as opiniões coletadas com as levantadas na hipótese da problemática, verificar o que todas as entrevistas e informações têm em comum e analisar os dados coletados, fazendo inferência e análise bidimensional entre a aplicação das ferramentas de aprendizagem X, contribuição para a capacitação dos técnicos administrativos, entre a aplicação das ferramentas de aprendizagem X, contribuindo para a capacitação dos técnicos administrativos, de modo que podemos concluir sua relevância e importância. Então, aqui eu vejo que é um bom momento de fazer uma quebra, porque tem aqui um conectivo, né, um termo de continuidade da ideia. Além disso, então, a gente sugere essa quebra justamente porque os parágrafos com mais de 8 linhas comprometem a fluidez textual. Então, quando se faz essa separação, a leitura ela fica muito mais fluida, né, mais prazerosa para quem está lendo o trabalho. Então, aqui é um bom momento porque já tem esse termo de continuidade, né? Além disso. Então, é como se estivéssemos dizendo, além do que vai ser feito e que foi mencionado aqui, vai ser feito isso, isso e isso. Então, daria muito certo para fazer a quebra aqui. Então, era um momento propício para a quebra, né? Até porque o aluno já começou aqui dizendo o que vai ser feito no questionário, a análise dos dados, né? Como se ele estivesse começando aí uma nova linha de raciocínio dentro dessa lógica de dizer como vai analisar os dados, entende? Se não tiver um conectivo, se não tiver assim, o aluno não identificar com o conectivo, pode fazer a quebra e ele mesmo coloca um conectivo, né? Dependendo, um conectivo de continuidade, além disso, nesse sentido, enfim, conectivos que trazem essa ideia de continuidade, de complementação, né, de complementar a ideia, porque aqui o foco é falar sobre como vai analisar os dados. Então, se não tem um conectivo, o aluno escreve muito bem, já tinha colocado, se não tiver o aluno em outro contexto, pode até colocar, tá? E ficaria muito bom aqui, distribuir muito bem as ideias, poderia ficar dessa forma. Lembrando, editou o texto, lembre-se sempre de clicar em salvar bloco para manter essa edição salva. Aqui, olha, em natureza da pesquisa, o que eu observei também é o seguinte, o aluno, ele copiou o exemplo, ele copiou aqui no seu texto o exemplo, e não é legal fazer isso. Imagina só, se todo mundo copiar o exemplo, então isso, todo mundo vai ter um parágrafo igual, isso pode até cair em plágio, não é interessante. O aluno vai ler aqui o que é uma natureza qualitativa, quantitativa, e vai dizer aqui qual é a que ele vai se basear na sua pesquisa. Ele pode ler para entender o que classifica cada uma, né, o que caracteriza cada uma, e escrever com relação à sua. Pode tomar como base os exemplos, mas não pode copiar,
tá? Escreva com suas palavras, escreva o seu texto original, tá bom? Feito isso, lembre-se sempre de salvar o bloco. Outra dica importante é o seguinte, aqui no bloco, olha, sujeito do estudo, o aluno mencionou que a pesquisa dele é uma pesquisa de campo, certo? Mas aqui abaixo, nos procedimentos específicos, o aluno mencionou que a pesquisa dele é uma pesquisa de estudo de caso. Então, assim, precisa rever essa questão para alinhar direitinho. Neste bloco, inclusive, a gente detalha e fala sobre cada um dos procedimentos de coleta de dados. Então, o procedimento de estudo de caso é um, o de campo é outro, né? Então, a gente vai falando aqui sobre cada procedimento, para que o aluno entenda qual é o seu, tá? Então, o estudo, ele pode combinar 2 procedimentos de coleta. Por exemplo, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, estudo de campo, pesquisa bibliográfica. Isso pode. Mas, assim, um trabalho ser estudo de caso e de campo, eu não vejo como muito coerente, né? Por quê? Porque são procedimentos muito opostos, que eu não diria opostos, né? Mas procedimentos de coleta diferentes, que para um só trabalho não convergem, né? Agora, o estudo de caso e bibliográfico, sim. O estudo de campo e pesquisa bibliográfica, sim. Então, o que é a minha dica? Que você reveja, faça a leitura aqui, veja de fato qual é o seu procedimento de coleta para você alinhar, se é um estudo de caso ou estudo de campo, tá bom? Eu vou concluir aqui para verificar uma questão importante aqui no trabalho com relação à proposta de pesquisa. Olha só, nessa maletinha eu vou clicar nela com o botão direito do mouse e vou clicar em abrir no novo navegador. Porque a proposta de pesquisa, ela dá essa informação, né, esse delineamento da pesquisa. Aqui, olha, se é uma pesquisa de caso, de campo, olha, aqui é estudo de caso, né? Então, de acordo com a proposta de pesquisa que você passou, a pesquisa, ela é um estudo de caso. De acordo com a proposta, não é um estudo de campo, mas sim um estudo de caso. Então, tenha esse olhar para você manter aqui na sua metodologia apenas essa orientação, é de caso, não é de campo, tá bom? Então, é bom ajustar. Então, espero que essas dicas sejam úteis para você. Até a próxima aula, bons estudos!